Fala galera, tudo bom com vocês? Como de costume, mais uma semana, mais uma análise de mercado. Essa semana o mercado fez movimentos que eu já esperava, né? Ele ficou um pouco mais lateral, porque foi uma semana um pouco mais forte ali, o movimento na semana anterior, né? Mas vamos analisar um pouquinho mais dentro, né, de cada um dos ativos, entender melhor como que eles performaram, né? E também tentar entender o que pode acontecer daqui pra frente, beleza? Sem enrolação, vamos começar aí o vídeo. Bom, como de costume, né? Primeira coisa que eu analiso, que eu olho é o total de mercado, né? Na semana passada eu tinha comentado que ele tinha perdido aquela região de suporte, né? Que ele testou ali a faixa mediana desse longo canal lateral que ele se encontra. E eu não acreditava, né, que ele poderia continuar caindo. Eu esperava, né, que ele se segurasse ali, ele ficasse, né, numa semana mais lateral, e fizesse um pullback, né? Então, além dele ficar nessa semana lateral, eu acredito, né, que total de mercado cripto ele vai fazer um pullback para continuar caindo, né, e consequentemente se desvalorizando, perdendo um valor de mercado, né? E essa semana, né, se a gente olhar, o mercado ele ficou no lateral, ele não tomou nenhuma direção, né? Como de costume, quando temos um forte movimento, o movimento seguinte, né, na semana seguinte, seria um movimento mais doji, um movimento mais lateral, o que é comum. O total de mercado ele está se segurando ali na faixa do 1 trilhão, né? Como o MACD e o RSI eles estão muito sobrevendidos, eu acredito que vai ter esse pullback, ele pode testar ali a faixa, né, do 1.14, que era a região de suporte, que foi perdida ali, inclusive aonde está a média de 8 semanas, então eu entendo que o mais plausível seria isso, né? Mas vamos aguardar, né? A semana ainda nem começou, o mercado ainda não fechou, hoje é domingo às 5h30, então ainda tem muita água para rolar, né? O DXY na semana passada, ele tinha testado a região daquela LTB e eu acreditava que nessa semana, né, que se passou, ele poderia romper essa LTB e fazer um pullback em cima da média de 8 para continuar se valorizando, né, mediante os outros ativos. É isso que eu acreditava, e nessa semana ele realmente rompeu essa LTB, ele se manteve acima dela, ele rompeu só no final da semana, assim, quase. Eu continuo acreditando que vai ter um movimento de pullback, é o natural, né? O mercado ele não anda em uma linha vertical, ele é um movimento em ondas, então eu acredito que ele vai fazer um pullback ali na média de 8, continuar ganhando força. E uma coisa que me faz acreditar mais nesse pullback é porque tanto o RSI, né, ele está apontando sobrevenda, e o MACD ele já está apontando ali, porque ele vai virar, né, a força, né, ele está ali indicando maior força de alta, né, mas ele já está começando a virar, né, indicando que essa força, né, essa tração desse movimento de alta está perdendo, e o movimento de baixa, né, vai começar a ganhar mais força em cima desse movimento de alta, então isso também me faz crer nesse pullback. Bom, o SP500 eu havia comentado na semana passada, né, que ele tinha feito um pivô abaixo da média de 8 semanas, que ele tinha maior probabilidade, né, de continuar caindo, porque ele tinha perdido a região de suporte. Ele poderia até conseguir testar, né, minha opinião é que ele vai fazer um pullback, né, ele subiria, né, até a faixa ali dos 4.600 pontos. E posteriormente ele voltasse aqui aí e testasse ali a região de suporte dos 4.310 pontos, que é a próxima região de suporte que tá ali, né, que é bem evidente de se encontrar ali no gráfico. Nessa semana o SP500 eu mudei a visibilidade, coloquei uma visibilidade semanal porque fica mais claro, né, isso que eu quero comentar. Mas ele continua na tendência de baixa, né? Só que nessa semana ele teve um forte movimento de alta, ele chegou a ir testar ali a abertura, né, do candle da semana anterior, mas ele logo devolveu esse movimento, foi de um dia para o outro, e formou essa grande sombra vendedora, né? E fechou abaixo da média de 8. O que eu acredito, né? Esse padrão que está se formando na semana, né, no semanal, como ele fechou, é um padrão que alguns falam que é um martelo invertido, né? Geralmente esse padrão ele indica reversão de tendência. Então, quando a gente está na tendência de alta de baixa, né, de várias semanas, e temos esse candle, geralmente ele indica, né, uma reversão. Ele é um candle que pode dar uma
um direcional do que pode acontecer nas próximas semanas. Como a gente está vindo de uma forte tendência de alta e fechamos já 2 semanas abaixo da média de 8, inclusive com esse martelo invertido, né, esse padrão desse candle, eu acredito que daqui para frente, né, o S&P 500 ele vai realmente reverter e desvalorizar, perder valor até, eu acho que não vai chegar até o fundo, né, que foi ali os 3.000 e pouquinhos pontos. Eu acho que ele pode chegar ali na faixa dos 4.000, 4.200 pontos, né, uma correção, né, um pouco mais forte, para que depois ele se segure e provavelmente volte a se valorizar daqui a alguns meses, né. Eu acredito que até o final do ano é tendência de baixa para a maioria dos ativos e é oportunidade de compra. A Nasdaq na semana anterior ela tinha feito, né, um pivô abaixo da média de 8 semanas, e eu acreditava que a próxima região que ele poderia segurar, né, é nos 13.928, nessa faixa, né. Eu acredito, né, que a Nasdaq, assim como o S&P 500, ele vai fazer um pullback, né, para que ele depois volte a cair. E que ele poderia testar ali a região dos 15.900 pontos, que era a próxima região de resistência ali, que era o topo anterior. Eu mudei também a visibilidade aqui, né, da semana anterior para essa, porque fica um pouco mais claro, né, também o que eu acredito, né, a Nasdaq ela fechou abaixo da média de 8 semanas pela segunda semana consecutiva. Ela fez durante a semana um forte movimento de alta, passou inclusive, né, da faixa de valor da abertura da semana anterior, né, daquele candle da semana anterior, foi testar, né, valores de 2 semanas atrás, porém ele fechou abaixo da média de 8, então, assim como o S&P 500, né, ele fechou naquele padrão de martelo invertido, e então acredito que tanto a Nasdaq quanto o S&P 500, eles estão revertendo de tendência de alta para tendência de baixa, e vão haver movimentos corretivos daqui para frente. Na minha opinião, né, ele pode ainda fazer um pullback e testar ali a abertura do candle de 3 semanas atrás, que é a máxima ali praticamente do ano, para que depois ele continue corrigindo assim até o final do ano. Isso aqui é probabilidade, né, não é uma certeza absoluta, mas o que eu acredito e é o que eu estou me programando, né, para os próximos meses, tendo como fatores que podem corroborar, né, com ótimos preços assim para a gente poder comprar alguns ativos. Para o Bitcoin na semana passada, né, eu havia comentado que ele fez um pivô, né, perdeu a região de suporte, né, esse pivô de baixa rompeu a região de suporte dos 28 mil e que na próxima região era ali nos 25, né. Ele perdeu aquele canal de alta que ele estava. Então, assim, na minha opinião, era que iriam haver fortes quedas nas próximas semanas. Como a RSI e o MACD estavam apontando sobrevenda, então eu acreditava que a maior probabilidade era de uma semana lateral e até que ele ganhasse um pouco mais de valor, né? Ele pode se lateralizar, fazer um pullback, né, para depois ele voltar até as quedas. Era o que eu comentei na semana passada que eu acreditava. E nessa semana aconteceu exatamente isso, né? O Bitcoin ele ficou num padrão lateral com pouquíssima volatilidade. Tanto o RSI quanto o MACD, aqui eu já coloquei num gráfico diário, né? Porque como a semana foi um pouco mais lateral, dá para entender um pouco mais alguns pontos, né? Alguns níveis. Então, na minha opinião, como o RSI e o MACD estão sobrevendidos, pode haver, né, um pullback, um reteste ali nas faixas dos 28.500, que era a região de suporte, que foi perdida. E após ele testar, né, se houvesse reteste, eu acredito que queda, sem dúvida alguma, né, nas próximas semanas. É a maior probabilidade, na minha opinião, né, o que pode acontecer. Já tô com caixa para começar a aportar daqui algum tempo, né, ainda não chegou, né, no preço que eu estipulei, né, para começar a comprar Bitcoin. Então eu tô segurando um pouquinho mais por conta disso. O Ethereum, né, eu havia comentado na semana passada que ele fez um pivô, perdeu a região de suporte ali, que era nos 1.800 dólares, e ele estava se segurando na região dos 1.650, ali dos 1.600 dólares. E ele já tinha feito pivô abaixo da média de 8, perdeu a região de suporte, porém eu acreditava que ele se seguraria, né,
até porque ele estava ali em região de sobrevenda do RSI, do MACD, e que ele iria se lateralizar nessa semana, para que depois continuasse, né, em quedas, né, nos próximos meses. E aconteceu exatamente isso, ele ficou nesse padrão lateral, né? O MACD e o RSI ainda apontam sobrevenda, então ele ficou nesse padrão lateral, então eu acredito que ele pode ter esse pullback e ir lá testar a abertura daquele candle de baixo ali, então a faixa dos 1.800, inclusive a região onde está ali, a média de 8, então na minha opinião a maior probabilidade dessa semana a gente vê uma volatilidade um pouco maior para todo o mercado cripto, né? Para o mercado tradicional também, eu acredito nisso, que é a maior probabilidade de termos essa volatilidade um pouco mais acentuada, né? E para Matic, né, que é como é o ativo que a gente está, né, no portfólio aqui, na carteira do canal, né, a Matic ela está em um padrão que ela está em fundo do ano, né, ela está segurando ali na região dos 54, 55 centavos, já está ótimo para comprar, né, como o RSI e o MACD estão em sobrevenda, eu acredito que ela pode ter um pullback, vai testar ali os 67 centavos, né, onde está a média de 8 semanas, eu acredito que a maior probabilidade é essa, né, até porque ela já está um tempinho aí lateral. Eu acredito que a Matic ela pode se desvalorizar ainda, né, cair mais uns 30, 40%, né, mas eu já estou comprando. Aqui está a atualização, né, da carteira. Tá com um loss, né, de 9%, já acumulamos aí 100 Matics, né, já é uma quantia legal. Se a gente pensar no preço que a Matic pode chegar, vamos supor que a Matic chegue a $10, então já é uma quantia bem legal de Matic, assim, ignorando totalmente a questão de comparação em dólar, mas só a quantia de Matics, então já está bem interessante, já começou a ficar legal se a gente pensar no longo prazo. E a tendência é essa, né? Melhorar o preço médio, que está ali no 55 e 65, né? Como eu fiz essa compra no 54,5 na semana e já deixei mais uma, inclusive, para essa semana, então a intenção é essa, né? Fazer um preço médio em bons ativos. Por enquanto só está com Matic no portfólio, né? Alguns outros ativos eu tô observando, já estão apontando ali perto nesse preço de buy zone que eu tenho ali, que eu estipulei. Então agora é aguardar, né? Ter caixa para toda semana comprar pequenas frações. E quando tiver uma forte queda, aí entrar um pouco mais pesado, né? Essa vai ser a minha estratégia. Acho que é um ano ímpar 2023, né? Temos que aproveitar, estamos no mês 8, temos aí mais 4 meses para acabar o ano, então a gente tem que aproveitar o máximo possível, porque daqui para frente é só colher, né? Temos que plantar agora para colher daqui a algum tempo. E é isso. Bom, rapaziada, não vou me estender mais aqui, é isso que eu queria apresentar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder. Espero também que possa estar ajudando vocês de alguma forma, né, com as análises que eu faço, com que vocês possam, né, de alguma forma ter esses insumos para tomarem suas próprias decisões, montarem suas teses de investimento. E é isso, né? Bom, a gente se vê na semana que vem. E é isso. Peço que se inscrevam no canal também. Muito importante, ativem o sininho para sempre que os vídeos forem postados, vocês receberem notificações. E acho que é isso, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Bom final de semana, boa semana para vocês aí. A gente se vê semana que vem. Tamo junto.